eu sou Jaqueline Salles, eu sou especialista em fazer você usar o seu pensamento, o seu sentimento e as suas palavras para atrair aquilo que você deseja profissionalmente na sua vida e também financeiramente. Isso mesmo, estamos falando de profissão, de dinheiro, projetos profissionais. Eu apoio você a usar o seu pensamento de uma forma simples, prática e eficaz para você atrair oportunidades de trabalho e oportunidades financeiras. Isso sem que você precise se esforçar ou se lembrar e se torna natural para você quando você obtém novos pensamentos. Eu sou a fundadora do Instituto Novo Pensamento, onde eu desenvolvo mulheres online e elas usarem o poder de pensamento a favor delas. Então, hoje eu vou falar aqui sobre um tema muito interessante. Eu já estou querendo falar sobre esse tema já há um tempo, mas eu quero te convidar a você se despir, se desnudar, realmente se abrir, né? Se despir, se desnudar de tudo que você aprendeu até agora sobre você, sobre os outros, sobre o mundo. Eu quero te convidar a entrar nesse vídeo de uma forma nua, transparente, como se você estivesse vindo ao mundo agora. Quero que você realmente abra a mão, sabe? E você fala, abre mão e usa isso, né? Eu uso bastante essa ferramenta com as minhas alunas de abrir mão. Abre mão das suas convicções, abra mão das suas certezas, declare, eu abro mão das minhas convicções, eu abro mão das minhas certezas, porque agora você vai entrar num mundo novo, um mundo talvez de algo, coisas que você nunca ouviu antes, ou que você já ouviu, mas não deu tanta importância, ou que você já ouviu, mas esqueceu. Né? É importante que você comece abrindo mão das suas convicções, das suas verdades, dos seus pensamentos, para quando você adentrar nesse mundo novo, você entrar também no mundo das infinitas possibilidades. E por que eu estou te convidando a fazer isso? Porque esse vai ser um vídeo de quebra de paradigmas, que vai mexer com aquilo que você realmente acredita. E se você está procurando algo diferente na sua vida, algo novo, um resultado que você ainda não teve, um salto, né? Eu falo muito com as minhas alunas, um salto que você ainda não teve na sua vida profissional e financeira, se você está procurando isso, é por isso que você está aqui, né? Se você estivesse bem, se você estivesse satisfeita, você não estaria aqui comigo, você estaria fazendo qualquer outra coisa, menos aqui comigo. Se você está aqui, é porque você está insatisfeito em alguma área, provavelmente a área profissional e financeira. Ou então você está satisfeita, mas está buscando mais, está buscando ir além, né? Você está com ambição no ótimo sentido, sempre fazendo a distinção entre ambição e ganância e sabendo que nem sempre humildade é uma virtude. Né? E nós vamos falar sobre isso aqui também. Então, eu estou pedindo para você abrir mão, pedindo para você se despir, se desnudar de tudo que você acredita, de tudo que você ouviu até hoje e entrar nesse vídeo como se você fosse uma criança disposta a aprender e também disposta a reaprender e disposta a se desconstruir, tá? Nós vamos entrar aqui em várias vertentes que de repente pode te confundir com outras questões, mas eu vou deixar claro o seguinte para você. Eu vou falar sobre comportamento feminino em relação a pensamento. Crenças. O que são crenças? Blocos de pensamento que se unem e se tornam uma verdade para aquela pessoa, tá? Eu vou falar basicamente sobre a distinção entre o masculino e o feminino, mas eu não estou falando de machismo e nem tampouco de feminismo. Não se trata disso. Eu vou falar sobre comportamento social, comportamento humano. E isso vem por quê? Porque nós, homens e mulheres, nós somos diferentes, né? Fisicamente falando e também culturalmente e socialmente falando. Então, eu não estou falando de política, eu não estou falando de machismo, nem de feminismo, mas eu vou dar alguns exemplos que vão te lembrar ou vão te remeter talvez à política, talvez ao machismo, ao feminismo, mas não é isso que eu estou falando aqui, tá? Eu estou trazendo para você uma nova roupagem, uma nova visão. Então fique bem atenta a isso, fique bem atenta para não confundir, né? Por isso que eu estou pedindo para você entrar aqui desnuda, entrar aqui aberta, entrar aqui nesse vídeo receptiva, porque esse vídeo vai quebrar vários paradigmas seus, e é por isso que eu estou aqui. Se eu estivesse aqui para falar mais do mesmo, mais do que você já sabe, mais do que dá na televisão, mais do que você já descobriu na sua vida, eu não serviria, eu não estaria aqui. Eu estou aqui para te trazer novos paradigmas, novos padrões, novos pensamentos e, consequentemente, novos comportamentos. Por quê? A crença, ou seja, os blocos de pensamento que se acumulam, porque um pensamento ele nunca vem sozinho. Preste bem atenção no que eu estou te falando. O pensamento ele nunca vem sozinho, ele sempre vem em blocos. Um pensamento atrai outro pensamento, que atrai outro pensamento, que atrai outro pensamento. Né? Por exemplo, se você pensa em dinheiro, já vem outro pensamento logo na sua cabeça. Se você pensa em trabalho, já vem outro pensamento também logo na sua cabeça. Né? Trabalho, sacrifício, trabalho bom, trabalho ruim, dinheiro difícil, dinheiro fácil,
né? Dinheiro sujo, dinheiro, meu pai, minha mãe, dívida. Um pensamento traz outros pensamentos. E esses blocos de pensamento formam as suas crenças. Que essas crenças podem ser neutras, ou seja, não fede nem cheira, não faz diferença para você. Pode ser uma crença limitante, que te limita, né? Ou pode ser uma crença fortalecedora, que te empodera e te fortalece. E por que a crença faz isso com a gente? Porque nós nos comportamos mediante aquilo que nós acreditamos. Né? Nós nos comportamos mediante aquilo que a gente acredita. Ou seja, a nossa crença ela impacta diretamente no nosso comportamento. E o nosso resultado na vida, né, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente colhe na vida, vem da onde? Vem do nosso comportamento. Né? E também do nosso ambiente, do nosso entorno, das questões sociais. É muito importante que você fique presente para isso, tá? Um outro fato também importante que eu quero que você pense também é você fazer suas anotações, você salvar esse vídeo para assistir mais uma vez. Se você ainda não está inscrita no canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, né? Se esse botão estiver muito vermelho é porque você não está inscrita ainda. Mas se você já se inscreveu, verifica se você não tocou o sininho. É importante tocar o sininho do lado, né? Tem um sininho ali, você ir lá e clicar. Por quê? Porque assim você recebe todas as notificações sempre que entrar um vídeo aqui. Tá bom? Então, fica presente para isso, porque a sua participação é importante, né? Você está presente, você está com a sua atenção aqui na hora de se desenvolver, beleza? Eu lembrei de uma história, há uns anos atrás, eu fui contratada por um grande palestrante para eu fazer a revisão, né? Fazer o monitoramento, a supervisão, a mentoria da palestra dele. Ele dava uma palestra de 3 dias, e eu fui contratada por ele para ficar ali. Eu fiquei bem atenta, fazendo as anotações, com um olhar no meio dos alunos, como se eu fosse uma aluna qualquer, né? Uma aluna mesmo. E eu fiz, né? Eu entrei no papel de aluna, eu fiz sim o treinamento, e também estava no papel de mentora dele ali, observando, né? Vendo as questões para entregar para ele o relatório de feedback. Entre outras coisas que eu observei, que foi muito interessante, durante os 3 dias de treinamento, ele deu vários exemplos de homens, né, de homens vitoriosos, de homens atletas, de homens que chegaram lá. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. A gente sabe, né, a história sabe que grandes homens fizeram grandes feitos. Não tem nada de errado. Mas o que me chamou a atenção é que na hora que ele deu 2 exemplos femininos, os únicos 2 exemplos femininos que ele deu foram exemplos que não eram tão bons assim. Exemplos de disputa judicial, onde a mulher estava se colocando num papel de perturbar, né, o pai das crianças, e uma outra história que eu não vou me lembrar agora. Mas ele deu diversos exemplos de vitórias masculinas, de saltos masculinos, né, de conquistas masculinas durante todo o treinamento. E quando ele citou mulheres, ele citou 2 exemplos não tão bons assim. Aquilo me chamou muita atenção porque há anos já eu estudo uma coisa chamada o mito de Eva. Né? O mito de Eva, o que significa o mito de Eva? Ele é basicamente o seguinte, e é a primeira vez que eu falo disso em público, tá? Estou muito feliz por isso, por me dar essa oportunidade, que é um estudo que eu já venho fazendo há muitos anos, mas nunca publiquei nada sobre isso. O mito de Eva é o seguinte, a história de Eva e Adão, né, implantada socialmente, culturalmente, na nossa sociedade, ela diz basicamente o quê? Que Eva foi a provocadora do pecado original, que provocou Adão a comer a maçã e saindo do paraíso e tornando o pecado, né, o pecado na humanidade. Eva é a grande culpada mediante ao mito de Eva. E o mito de Eva, ele está no inconsciente coletivo. Ele está presente no inconsciente coletivo, segundo os meus estudos e pesquisas, porque eu estudei história e das minhas motivações é estudar a história das mentalidades, né? Como o ser humano evoluiu mentalmente durante os milênios, os séculos e os anos. Então, o mito de Eva, ele paira no inconsciente coletivo. Tudo é culpa da mulher. Por exemplo, quando um filho se desvia do caminho, cadê a mãe dessa criança? Onde está a mãe desse garoto? E tudo é culpa da mulher e tudo também é responsabilidade da mulher. Tem um fato também muito interessante que eu me lembrei. Quando aconteceu a tragédia do Ninho do Urubu, aqui no Rio de Janeiro, onde jovens jogadores do time do Flamengo
passaram por um incêndio, muitos desses jovens vieram a falecer, infelizmente, né? É uma dor muito grande, um luto muito grande. Eu me lembro que os comentários nas redes sociais, eu observo bastante esse comportamento das pessoas na rede social, porque é o comportamento das pessoas na vida no geral, né? Os comentários assim, nossa, coitada da mãe, coitada dessas mães. Eu vi uns 200 comentários assim. Eu não vi nenhum comentário falando assim, coitado desse pai. Parece que a dor ela é ligada ao feminino. A dor é ligada à maternidade. Né? Então, é importante que a gente verifique essas distinções comportamentais individuais e coletivas na hora de falarmos em crenças, na hora de falarmos em blocos de pensamento, porque isso impacta na nossa vida. O coletivo impacta na vida do individual. É mais fácil o coletivo impactar no individual do que o individual impactar no coletivo. Um exemplo de uma atitude individual que impactou no coletivo, né, foi em 1986, se eu não me engano, daquela corredora, a gente adoraria lembrar o nome dela agora, Gabriele Anderson, lembrei, que ela, até então as mulheres eram proibidas de pular, de correr uma maratona, né, porque os médicos, por incrível que pareça, acreditavam e assinavam embaixo que mulheres não eram capazes de chegar até o final de uma maratona de 42 quilômetros. Mulheres eram proibidas de correr, elas se disfarçavam como homens e elas iam correr a maratona escondidas, dava a polícia, era uma confusão danada. Se você colocar isso no YouTube, você vai ver. E aí, Gabriele Anderson, na primeira maratona liberada para mulher, ela chega dos últimos lugares se cambaleando ali, muito cansada, muito, né, debilitada, mas ela chega, né? Ela chega. Se eu não me engano, quem venceu essa maratona foi uma portuguesa chamada Rosa. Enfim. Mas o que eu quero dizer para você nesse momento é que depois que Gabriele Anderson chegou, cambaleando, mas chegou, nunca mais uma mulher passou por aquilo novamente numa Olimpíada, numa maratona. As mulheres provaram que elas podem sim, que elas têm a capacidade fisiológica, física de correr uma maratona. Mas por quê? Porque Gabriele Anderson, um indivíduo, uma única pessoa, uma única mulher, impactou na crença coletiva. Então, é muito mais fácil a crença coletiva, né? E ela teve que ter uma super atitude, uma super ação mesmo para poder impactar na crença coletiva. Então, é muito mais fácil a coletiva impactar no indivíduo do que o indivíduo impactar no coletivo. O indivíduo transformar o coletivo. O indivíduo transformar o coletivo, ele precisa realmente dar um grande passo, um grande salto, ter uma super ação, né? Então, por isso que eu estou convidando você a olhar o todo, olhar a comunidade, a sociedade, como ela se coloca, como ela se comporta em relação ao feminino e masculino. Então, toda essa introdução que eu estou fazendo para você é porque é um olhar social que eu quero trazer. Porque se nós não tivermos esse olhar social, a gente não se transforma, a gente não transforma a sociedade também num lugar melhor, um lugar de mais oportunidades, de mais possibilidades para o feminino e para o masculino também. Porque quando a gente cura o feminino, o masculino também é curado. Né? Eu não estou falando aqui de rivalidade entre masculino e feminino, não acredito em rivalidade, eu acredito em união, em igualdade. Né? Isso eu acredito. Então, uma das formas de trazer essa união, essa igualdade, é trazer à tona esse conhecimento que eu estou falando para você. O mito de Eva ele é coletivo. Ele está aí como se tudo fosse culpa da mulher, como se a mulher fosse a grande responsável, né, a grande responsável pelas mazelas da humanidade. Uma das formas que nós verificamos isso claramente é nas novelas. As grandes vilãs, né, as maiores vilãs da novela são mulheres. E mulheres ditas ambiciosas. Né? Mulheres na novela, quando elas são ambiciosas, elas têm uma tendência a serem vistas como megeras, como mulheres que roubam, que matam, que furtam. A boazinha, não. Né? Isso é quase um padrão. Tá? Tem uma novela ou outra que rompe isso, mas é quase um padrão. A boazinha, não. A mocinha, não. A mocinha é aquela que fica ali, ela não quer nada demais, ela só quer casar com o príncipe dela, com o galã da novela, aí de repente ela é descoberta, né, por alguém, aí fica rica, né, uma coisa assim meio sem pé na cabeça, mas geralmente a inteligente, geralmente a estratégica, geralmente a ambiciosa é a vilã, colocada como vilã. Isso é um mito de Eva.
Um outro exemplo também recente, e mais uma vez eu vou reiterar, mais uma vez eu vou deixar claro, mais uma vez eu vou fazer a distinção. Não estou falando de política, estou falando de comportamento. Na história recente do Brasil, nós tivemos uma presidenta, né? Uma presidenta chamada Dilma Vana Rousseff. E quando a Dilma estava ali, eu observei bastante isso, até pelos olhos dos meus filhos também. Né? Porque quando a Dilma estava ali, no segundo governo dela, que ela foi reeleita ali páreo a páreo com o Aécio Neves, né? Que foi uma confusão, né? Quando um país tão grande, continental como o Brasil, ele tem duas pessoas que praticamente empatam, né? Porque foi decidido ali nos últimos momentos a reeleição da Dilma. Né? Metade ficou muito satisfeita, a outra metade extremamente insatisfeita. E começou ali uma série de questões que estão aí no ar até hoje. Mas o que eu quero falar é do comportamento em relação à presidenta Dilma Rousseff. E eu, mais uma vez, vou dizer, não estou falando de política, estou falando de comportamento. Apesar de que política é comportamento, sim, mas o que eu quero dizer é que eu não quero entrar na polêmica aqui. O que eu quero deixar claro para você é comportamento. Eu me lembrei que um dia minha filha hoje está com 14 anos, na época eu acho que ela devia estar com 9 para 10, né? E ela chegou em casa estressadíssima. Ela falou assim: mãe, eu não aguento mais. Eu falei: o que, minha filha? Mãe, tudo as pessoas falam que é culpa da Dilma. Tudo é culpa da Dilma agora. Todo o tempo tudo é culpa da Dilma, culpa da Dilma, culpa da Dilma. Nossa, teve um problema com a van da escola, a gente ficou para. Ai, tudo é culpa da Dilma. Eu falei, aí, ela falando, ela com 10 aninhos, 9 para 10 aninhos. Ela falando assim, gente, parece até que a Dilma está lá em cima orquestrando tudo no Brasil. Só que você não vê esse comportamento quando o presidente é um homem. Você não vê. Por quê? Porque tudo vira culpa da mulher. Se um filho sai do caminho, a culpa é da mãe, a culpa não é do pai. Já repararam isso? Onde está essa mãe? Quando uma criança, né, quando acontece alguma coisa com a criança, imediatamente as pessoas já cobram. Onde estava essa mãe? Por que essa mãe não estava olhando? E o pai? Mas isso tem raiz na nossa sociedade, que é uma sociedade que foi escravizada, escravocrata, durante mais de 350 anos. Nós temos menos tempo sem a escravidão do que com a escravidão. Né? E na escravidão, a mãe era responsável, nas camadas, né? Ali que não era a realeza, porque a realeza, os papéis são bem cercados ali, né? Existe o pai, que é o provedor, e a mãe, que cuida das crianças, né? Mas na sociedade em si, não. O escravo, o ser humano escravizado, ele era o reprodutor, não tinha direito à paternidade, e a mãe que cuidava dos filhos. Isso reverberou, gente. Isso não ficou lá no passado. As crenças, elas não ficam no passado, elas reverberam na sociedade. A crença que você tem hoje, ela não pertence só a você. Ela pertence à sua mãe, que pertencia à mãe da sua mãe, que pertencia à mãe da sua mãe e que pertencia à mãe da sua mãe. As crenças, elas se perpetuam nas famílias, na comunidade, na sociedade. E muitas vezes elas ficam subliminares, elas ficam invisíveis, transparentes, a gente não percebe isso. Nos comportamos de acordo com as crenças, mas não percebemos as crenças. Tá bom? Então, uma das formas de você verificar que o mito de Eva é presente é essa que eu falei para você. Tudo é culpa da mãe, tudo é culpa da Dilma, que a mulher, a maioria das vilãs, né, das novelas são mulheres, que a mulher, como ela é dita, como ela é vista como ambiciosa, quando ela quer vencer na vida, quando ela quer subir na empresa, ela é o estereótipo perfeito para vilã, né? Para ser a vilã. Uma mulher ambiciosa é o estereótipo perfeito para ser a vilã. Por quê? O mito de Eva está presente no inconsciente coletivo da sociedade. Isso cria essas 3 crenças que eu vou compartilhar com você, tá? Uma crença feminina que eu quero que você, por favor, observe isso. Observe isso, que vai ser muito importante para você, para o seu desenvolvimento. Se você deseja vencer na sua vida, né? Se você realmente deseja, se você está aqui comigo é porque você deseja, tá? Deseja dar um salto financeiro, profissional e pessoal também, presta bem atenção nisso que eu vou te falar aqui, porque essa crença aqui, ela está destruindo os sonhos de muitas jovens, destruindo os sonhos de muitas mulheres da minha idade, destruindo os sonhos de muitas mulheres que já estão um pouco mais avançadas no tempo. Ela destrói o sonho de gerações de mulheres. Sonho de gerações de mulheres. Essa crença aqui, ela é muito perniciosa e ela é muito transparente, ela é muito invisível. Para alguém observar essa crença
E transmutar essa crença precisa fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal muito grande. Por quê, gente? Até um médico, para ser operado, ele precisa de outro médico. O trabalho das crenças não se faz sozinho. O pensamento é algo que a gente tem 24 horas dentro da gente, mas a gente mesmo tem dificuldade, tem um desafio de observar os próprios pensamentos. E mais do que isso, desafio de alinhar os pensamentos. E os pensamentos, eles geram uma coisa chamada energia. E a energia gera algo que tem a ver com a espiritualidade. E a espiritualidade, no meu método, não tem nada a ver com a religião. São duas coisas completamente distintas. Tá? Espiritualidade é aquilo que você não consegue ver com os olhos nus. Espiritualidade é o invisível, é a energia. E tudo tem energia, a matéria tem energia. Se você pegar uma matéria em olho nu, você vai ver que os átomos estão ali se atraindo, mas que existe uma energia que atrai. Então, espiritualidade é aquilo que você não consegue enxergar, mas existe. E ela é representada de uma voz que você escuta, uma intuição que você tem, né? Alguém que entra em contato com você em outras esferas que você ou não entende, se você ainda não desenvolveu esse lado. E o dinheiro, eu não estou aqui para falar de prosperidade, eu não estou aqui para falar de abundância, não quero falar sobre prosperidade e abundância, porque você já é próspero e você já é abundante. Você tem casa para morar, você tem ar para respirar, você anda, você fala, você tem todos os seus órgãos, você tem uma família. Você que está aqui comigo, você não está morando embaixo da ponte, né? Você é próspero e abundante. Então, quando você pede prosperidade e abundância, você está sendo ingrata. Começa por aí. Então, eu não estou aqui para falar de prosperidade e abundância, não. Estou aqui para falar de dinheiro, dinheiro vivo, dinheiro na sua carteira, dinheiro na sua conta, dinheiro no seu bolso, dinheiro onde você quiser. Nós estamos falando aqui de dinheiro, tá? Então, 3 crenças femininas que bloqueiam o dinheiro na sua vida. Essa aqui, quero que você preste bem atenção, porque ela é muito perniciosa, né? Como eu já falei. É a crença de que você, mulher, não pode ter tudo. Que você não pode ter uma família, ter uma boa profissão, ter um bom trabalho e administrar isso tudo. Mas já que tem muitas mulheres que têm essa crença, muitas mulheres que têm, que elas acreditam que elas precisam escolher. E essa crença vem muito de Hollywood, eu chamo de crença hollywoodiana. Um filme que eu amo de paixão, que é O Diabo Veste Prada, fala claramente, demonstra claramente essa crença. Claramente, você não vê quem não quer ou não tem quem não tem esse conhecimento. Porque a Miranda, que é a principal do filme, né? Ela é uma mulher mega elegante, mega, como é que eu vou dizer, da Miranda, gente? Comenta aqui pra mim, o que vocês acham de Miranda Priestley? Ela é arrogante, ela tem todo né, um semblante ali diferenciado. Ela é uma pessoa diferenciada, né? Ela tem um comportamento meio inóspito, mas ela é sedutora, digamos assim, né? É uma personagem a ser estudada. E ela é um sucesso, né? Ela é um sucesso. Só que na vida pessoal não é. Já tá, parece que no terceiro casamento, quando ela chega em casa, a casa está vazia, o marido reclama, Vou dar spoiler do filme aqui, né? Quero saber se você viu esse filme, comenta aqui pra mim. O marido reclama que ela não é presente e ele acaba se separando dela e ela tem umas questões. E isso se repete em diversos outros filmes hollywoodianos e diversas outras novelas, né? Você vê que a mulher, que ela é bem sucedida, né? Você já deve ter visto isso em vários filmes, em várias novelas, em várias cenas. Eu já vi, né? Ela, mulher, quando ela é muito bem sucedida, ela chega ao trabalho de noite, o que ela encontra? Uma casa vazia, ou um marido mal-humorado, ou filhos que cobram ela. Agora, um homem. O que acontece quando um homem chega em casa? Nos filmes e nas novelas, chega depois de um dia, com aquele terno, bota o terno assim, o que ele recebe? Um abraço da esposa, um beijo, os filhos vêm correndo, papai. Isso é crença limitante, gente. Isso é colocar na nossa cabeça que nós, mulheres, não podemos ter tudo. Que os homens, sim, os homens podem ter salário, um bom trabalho, um bom cargo, ser executivo, ainda chegar em casa e encontrar a família feliz, margarina. PT saudações. Maravilhoso isso, maravilhoso. Mas é importante você ficar presente, porque essa crença está tirando muito sonho de muitas mulheres. Porque inconscientemente, subliminarmente, transparentemente, muitas mulheres se sabotam nos relacionamentos afetivos porque elas acreditam que elas não podem ter tudo. Ou se sabotam na sua profissão porque acreditam que não pode ter tudo.
Então, se você tem aí vestígio dessa crença, se você tem aí alguma coisa que mexeu com você, falou no seu coração, fica presente para isso, tá? A segunda crença que é exclusivamente feminina, e eu nunca ouvi um pai ou uma mãe virar para um filho homem e falar assim: meu filho, eu tô te criando para você ser independente. Tô te criando para você não precisar de ninguém. Não. Mas as mulheres são criadas para ser independentes. Por conta de quê? Por conta de uma sociedade que vem, né? Em 1950 a mulher não podia se divorciar, né? A mulher solteira, era mulher divorciada, era vista como criminosa, né, fora da sociedade. E aí, em 1960, ali as mulheres começaram a se divorciar, mas os maridos não eram mais provedores dessas mulheres, elas criaram os filhos sozinhas. Em 1960, 70, eu sou uma filha desse movimento, minha mãe me criou sozinha. E aí, por elas terem tido essa questão dos homens não se responsabilizarem pelo sustento dos filhos, elas colocaram na cabeça das filhas dela que as filhas dela tinham que ser independentes também. Mas hoje, e eu não estou dizendo que as mães estão erradas, não tem nada de errado, gente. Nada de errado. Mas você não vê uma mãe criando um filho dizendo que ele vai ser independente. Muito pelo contrário. O filho é criado para prover a família e ter a mulher ali ajudando, colaborando com ele. Você não escuta uma mãe nem um pai falar para um filho homem que ele tem que ser independente. É muito raro isso. Você pode até ter casos raros de homens que as mães, né, colocam eles para fazer. Eu já estava vendo ontem, na verdade, estava vendo uma reportagem com o Emicida, muito interessante, ele estava falando isso, que a mãe dele colocava, eram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, colocavam ele para fazer os trabalhos de casa, né, varrer, lavar louça, lavar roupa, e ele era chamado de viadinho na rua, né, todo mundo chamava ele de viadinho. Ele estava falando que na quarentena ele estava se dando super bem, de boa, conseguindo se safar por conta dessa educação que ele teve na mãe, mas também em compensação, e ele também não se sentiu em nada ofendido com isso. Ele falou que ele era chamado de viadinho, né? Então, é raro você ver uma família que cria o menino para ser independente. O menino não escuta que ele tem que ser, a mulher escuta. E isso gera na mulher uma coisa que tem muito a ver com a primeira criança, né? Que ela acredita que ela não pode ter tudo, porque ela é independente, se ela é independente, ela não depende de ninguém. Se ela não depende de ninguém, ela não depende de um homem. Aí o que acontece? A mulher ou não desenvolve um relacionamento afetivo, não desenvolve um relacionamento afetivo duradouro, ou desenvolve relacionamentos afetivos com homens dependentes emocionalmente ou financeiramente, ou os dois. Isso se você está numa situação como essa, que eu chamo, né, dos escacildos, né? Tem mulher que só atrai homem, escacildo. E tem o escacildo com borogodó, que é um verdadeiro perigo, né? O escacildo com borogodó, meu amor. Ele tira tudo, faz até tu pagar o Uber dele. E tem o escacildo sem borogodó, que também dá uns revertérios, né? Então, é o que eu ensino para as minhas alunas, né? Enquanto você não encontra o seu abundantildo com borogodó, use o escacildo sem borogodó com borogodó para fazer suas afirmações positivas, porque eu sempre ensino para minhas alunas, fazer a afirmação positiva na hora da transa, na hora ali de que você está, né, no ápice, né, é maravilhoso, você cria muito mesmo, então fica com essa dica aí, tá? E preste atenção, você não precisa ser a mulher independente, porque todas nós precisamos de alguém. E esse precisar não significa falta de autonomia. Tenha claro na sua cabeça uma coisa muito importante: distinção entre ser dependente e ter autonomia. Tá? A mulher independente, ela não aceita ajuda, ela não aceita elogio, ela não aceita presente, ela fica achando que vai dever alguma coisa, ela é uma mulher que se fecha, que se priva, né? Mas você pode ter apoio dos homens, você pode atrair homens que vão te apoiar financeiramente, por que não? Por que não? Por que não? E ao mesmo tempo ter a sua autonomia. Por quê? Porque você pode ter tudo, você pode ter segurança com liberdade, sim, é seu direito como mulher. E tem tudo a ver com a primeira crença. Você pode ter tudo, coloca isso na sua cabeça. Eu estou colocando na minha, coloca na sua também. Uma terceira crença que é exclusivamente feminina e é o ó, é terrível, gente, é terrível. E um dos meus trabalhos é eliminar isso. Eu faço isso de várias formas que às vezes vocês nem percebem. Uma delas é falar exclusivamente para mulheres. Eu escolhi falar exclusivamente para mulheres. Por quê? Porque a terceira crença que elimina os ganhos financeiros da mulher é a mulher achar que não é amiga de mulher. Você já viu um homem falar isso, gente? Não viu um homem falar isso?
Seu amigo de homem. Não, mas a mulher adora encher a boca. Ai, mulher não é amiga de ninguém. Nossa, confia em mulher. Gente, muitas sociedades não acontecem por causa disso. Muitas parcerias não. Por que os homens estão no poder? Olha lá. Dá uma olhadinha. Olha para a foto do ministério do governo atual. A maioria é homem, porque ó, eles se unem. Eles sabem fazer negócios, eles sabem se unir, eles sabem unir ideias, expertise. E eu não estou dizendo que isso é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, eu não estou dizendo, estou falando que eles sabem, os homens já veem isso de nascença. Os homens jogam futebol juntos, eles jogam time juntos, eles fazem tudo juntos. Eles não foram doutrinados a se combaterem. Não foram. Mais uma vez eu vou voltar nas crianças de novela. Já viu que toda novela, a mulher, a mocinha, enfrenta a vilã? Geralmente é por causa de quê? Por causa de um cargo na empresa ou por causa de um macho. Geralmente é assim. Ou quando não é os dois. E agora, meu amor, a nova moda das novelas agora é a mulher se esbalfetear. As mulheres se não tem uma mulher se esbalfeteando, se espegando, se tripudiando, a novela não dá ibope. Porque o negócio é botar uma mulher para bater na outra, porque tem que dar na cara dela. E no outro dia a rede social pega fogo. Tô vendo. Horrível isso. É péssimo para as nossas filhas que estão crescendo agora, para as nossas adolescentes que estão, né, descobrindo o mundo, e a gente acha que isso é normal. É normal, mulher se pegar na televisão, a gente não dá igual para isso, nada comenta na rede social. Gente, cara, eu tenho uma sócia mulher. Eu tenho uma sócia mulher. Nós nos apoiamos mutuamente, nós somos amigas e sócias. Às vezes eu acho que a gente tem mais amiga do que sócia, às vezes eu acho que a gente é mais sócia do que amiga, mas eu tenho uma sócia. Minha irmã é mulher, super me apoia. Eu sou super. Gente, para. Se você entra numa de competir com mulher porque você acredita que mulher não é confiável, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo oportunidade financeira. E mais do que isso, nós estamos perdendo representatividade, porque eu olho para a liderança, cadê? Onde é que está a liderança feminina? Porque eu sou movida a representatividade. Representatividade não é só um valor político, representatividade é um valor pessoal para mim. Se eu vejo uma mulher fazendo algo que eu quero fazer, eu penso assim, pô, eu vou conseguir também, porque o meu mundo do desenvolvimento humano começou através de uma mulher. A minha primeira mestra foi a Clomar Milani, foi uma mulher incrível. Eu não sei, eu desconfio que não. Se naquele meu primeiro treinamento de desenvolvimento humano fosse um homem, eu acho que eu não teria me encantado tanto por esse mundo. Eu tenho essa desconfiança, né? Não que eu esteja desprezando os homens, não é isso, mas é porque se você vai numa palestra, a maioria que está no palco são homens. Se você vai na Câmara de Deputados, a maioria são homens. Tem câmaras de deputados no Brasil que às vezes tem 40 deputados, só tem uma mulher. Não tem representatividade. E o que é representatividade? Você tem que entender que existem pautas, existem necessidades que são só femininas e só aí mulheres conseguem compreender. Vou dar um exemplo. Shari Richardson. A Shari Richardson, que é a CEO do Facebook, ela chegou, né, no estacionamento do Facebook, já grávida ali de quase 9 meses. E quando ela chegou, não tinha vaga próxima à entrada. A vaga que ela encontrou estava muito longe da entrada. Ela teve que andar, né, bastante, eu acho que mais de 1 quilômetro até chegar na entrada do Facebook, grávida, sol, e aquilo foi muito pesado para ela. E quando ela chegou lá dentro, ela falou com outro CEO, isso ela conta no livro. Falou assim, nossa, nós temos que deixar estacionamento, vaga de estacionamento para as grávidas mais perto da entrada. Né, mais perto da entrada da porta. E aí ele olhou para ela e falou assim, eu nunca pensaria nisso. Obviamente que não. Não tem representatividade. Isso impacta diretamente no quê? No que impacta isso? Você consegue perceber? A liderança feminina, a presença feminina impacta inteiramente na economia da mulher, na economia feminina, no dinheiro que vem no bolso da gente, no dinheiro que vem da nossa empresa. No dinheiro. Isso não significa que você não vai fazer dinheiro, isso não significa que você não vai atrair dinheiro. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não vai conseguir fazer alguma coisa porque você é mulher. Não é isso. Mas para você fazer o que você deseja fazer, você precisa olhar para essas crenças, transformar essas crenças para você atrair muito dinheiro para você. Porque você merece muito dinheiro. Ah, Jaque, eu não sei se eu quero ser rica. Não, mentira. Eu provo para você agora que você quer ser rica sim. Você quer ser rica sim, você merece ser rica. Quer ver como é que eu vou te provar? Se você tivesse 300 mil reais agora, sobrando na sua conta, 300 mil, você não doaria para uma instituição de caridade que está precisando? Você não pagaria, de repente,
uma cirurgia para o seu pai, se ele precisar, né, de uma cirurgia de 300 mil, você não pagaria, não daria para um amigo seu se o amigo tivesse numa enrascada? Se tivesse lá 300 mil sobrando. Então você quer ser rica assim. Não vem dizer que você não quer. Às vezes você se engana dizendo que você não quer. Sabe por quê? Porque você tem essas crenças que eu falei aqui hoje no vídeo. Então, salve esse vídeo. Assiste mais uma vez. Escreve aqui para mim o que você descobriu com esse vídeo. E lembre-se sempre de se lembrar, de nunca se esquecer de se lembrar. Vem para o nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo tem o link, tá bom? Te vejo no nosso grupo do Telegram. Até breve. Tchau, tchau.